Você já discutiu na cama, no quarto, entre quatro paredes? Quem nunca, né? Então o assunto de hoje é sobre isso. O que você não deve levar para sua cama. Solta a vinheta. Vamos falar hoje como deixar conflitos fora do quarto. Brigas, discussões, relacionamentos que não deveriam ser tratados dentro de quatro paredes, que seria o nosso quarto, que é um ambiente especial, né? Então a gente quer tratar sobre isso. Não discutir o seu relacionamento, os seus problemas em cima de uma cama ou no seu quarto, que seria um ambiente que a gente tem que ter um relacionamento mais íntimo e não as discussões levar para lá, né? Quem nunca fez isso, eu acho que não tem como. Isso acaba a gente misturando tudo na vida. E eu digo que o quarto é um lugar de gerar conexões e não discussões. Então ali é um ambiente que a gente tem que ter, que é um ambiente nosso, um ambiente do casal. Então, antes da gente continuar, eu peço para você que está nos assistindo, já curte e compartilhe com o seu cônjuge, né? E já comenta aí se você já fez isso. E um detalhe, eu sou Michael Keller, essa é a minha linda esposa. Ana Carolina. A gente nem se apresentou, né? Esse podcast, mas vida que segue, vamos seguir o Vamos lá. podcast. Então, muitas vezes a gente acaba indo pro quarto para discutir, para evitar que nossos filhos vejam. Então, a gente vai voltar um pouquinho lá no passado e lembrar quando a gente era criança. Nas suas memórias, eu tenho certeza que estão na minha ou na sua, ou da maioria das pessoas, que os nossos pais iam pro quarto para discutir e achando que os filhos não vão ver. E muitas vezes eles vão ouvir, eles não vão ver. E acaba que o ambiente do quarto vai passando de geração em geração, que é um ambiente de discussão. E não um ambiente de paz, que seria o ideal, né? Que seria o ambiente de você ter paz. É o seu ambiente ali de abaixar a energia, acalmar, de ter um relacionamento melhor. E não, e às vezes, muitas vezes você tá ali na cama batendo papo, discutindo todos os problemas do dia, descarregando toda a sua energia ruim ali, e depois ainda quer ser feliz. É meio difícil, né? O seu cérebro vai entender que aquele lugar é lugar de resolver problema, que não é um lugar de você se conectar com o seu cônjuge, porque vocês dois são um só. E o momento também que você se torna um só com ele é na cama. Mas o seu cérebro vai compreender que quando chega lá, é o lugar de resolver BO. E ele vai fugir, vai criar estratégia e depois vai trazer até mentirinhas, né? Ah, tô com dor de cabeça. Por quê? Porque não quer conversar, não quer que role outras coisas, porque o seu cérebro, o seu corpo já entendeu que ali não é lugar de descanso, não é um lugar prazeroso. Então, nós precisamos revisar o que nós fazemos dentro do nosso quarto. Isso. O quarto nosso, gente, tem muitos estudos que comprovam. Quando você leva problemas para dentro do seu ambiente, você acaba que ali te atrapalha. Por exemplo, seu cérebro entende quando você vai para a cama, para o quarto para estudar, ele não entende que ele é um momento de desligar, de descansar. Então, se a gente continua trazendo tudo para dentro do quarto, estamos errados. Gente, eu entendo tudo bem se às vezes você mora num cômodo. A gente já morou no cômodo que era o quarto, cozinha, sala, tudo junto. Ali, infelizmente, não tem como o que fazer. Mas Isso. se você existe outros ambientes, mude os ambientes. Não deixa que tudo seja levado para lá, né? Gente, a gente não tem um relacionamento perfeito nessa parte. A gente tem muita Aham. coisa que a gente está sendo tratado Todos com o os passar do dias. tempo em relação a isso. Então, quando a gente está ensinando, a gente também está treinando e estamos aprendendo. A evolução vai acontecendo com o passar do tempo. Quando a gente está estudando o tema, a gente já observa, né? Nossa, aqui, ó, a gente está falando alguma coisa que a gente precisa ajustar. Então, quando a gente também está aqui preparando o que a gente vai trazer para vocês, a gente observa onde a gente precisa se consertar. Então, você que está nos assistindo, você está observando o que você pode consertar e já trata logo. Então, porém, quando a gente vai para esse ambiente, a gente tem que ter um ambiente de paz, né? Uhum. Por que é tão importante a gente ter esse ambiente? Por que é tão importante a gente resolver tudo fora dali? Se tem uma discussão, algum assunto para tratar, trate fora do seu quarto. Mas não deixe de tratar o assunto antes de dormir. Isso. Porque até em Efésios 4:26 diz: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre sua ira. Então esse versículo quer dizer que a gente tem que tratar tudo antes de dormir. Então, se você tem um problema com o seu cônjuge, você tem um problema de relacionamento, trate antes de você ir deitar, trate antes de você ir dormir. A gente já passou por isso, a gente falava muito quando a gente casou que a gente não ia deixar e a gente acabou, às vezes, deixando, gente. A gente é ser humano, a gente tem momentos que a gente tem raiva que a gente não consegue tratar. Mas com a maturidade, com o tempo, a gente consegue tratar isso. Porque é muito importante entre os dois casais, antes de se deitar, tem um problema, vamos resolver. Porque senão no outro dia vai ficar aquela pulguinha atrás da orelha, vai aumentando ela, vai aumentando o problema, aí você começa já a imaginar coisas, aí você já começa a pensar em outras coisas, e acaba fazendo uma coisa desse tamanho virar um problema enorme na sua Enorme. vida. Aí já gera ansiedade, gera outros problemas na sua vida. Desconfiança no casamento. A gente falou também sobre isso naquele podcast sobre comunicação. Se você ainda não assistiu, volta lá e assiste. Por quê?
Quando você trata, você resolve, né? Como você também já disse, não é que você vai esquecer do problema, não, mas você já tratou, já pôs um ponto final, e se você lembrar, você vai lembrar, não, tudo bem, isso aqui aconteceu, mas já foi resolvido, entendeu? Então, o seu cérebro vai compreender. E voltando ao assunto de que, às vezes, você só tem aquele lugar para comer, para dormir, nós já passamos por isso, então nós sabemos o que é isso. A gente precisa também achar um lugar neutro para isso. Ah, eu moro com os meus pais ainda, casei, ainda moro na casa dos pais, que não é o legal, mas que às vezes acontece. Enfim, vai para algum lugar conversar que não seja dentro do seu quarto. Sai, né? Vai, sei lá, vai tomar um sorvete, vai comer um espetinho, e lá vocês vão conversar, porque é um lugar fora, é um lugar neutro e que você não vai atrapalhar a sua conexão quando você estiver dentro do seu quarto. E aproveita, gente. É importante tratar isso como casal. O ideal é que toda semana tem algum tema. Isso aqui, gente, casamento é melhor do que uma empresa. Então você tem que tratar como se você estivesse administrando uma empresa. Então, assim, eu digo muito isso, porque se eu tenho uma reunião na empresa para tratar problemas, por que no meu casamento eu não posso ter um dia na semana só para tratar sobre isso? Abrir, discutir assuntos abertamente, falar sobre as contas, sobre finanças, sobre os problemas do trabalho, sobre tudo, mas não no ambiente do quarto. Então a gente sentar na mesa, numa mesa, e discutir esses assuntos. Então, assim, os problemas abordados ajudam a intensificar mais o relacionamento, porque a gente começa a ver realmente aonde o outro tem dificuldade, aonde o outro tem dores, aonde o outro tem traumas para ser tratado. Então é muito importante você controlar isso fora do ambiente do seu quarto. Quando você senta, né, para conversar, você vai dar importância no que está acontecendo no momento. Também já tratamos no nosso podcast, né? Você se importar com aquela realidade. Como você disse, o casamento é melhor do que uma empresa. Se na empresa você não vai falhar a reunião porque ela é importante para você e para os seus colaboradores, por que na sua casa você não vai tratar uma reunião que é importante para você, para o seu cônjuge e para os seus filhos? Se você ainda não tem filhos, mas um dia terá. O casamento é uma raiz. Tudo que você vai tratando, vai fazendo conexões, tudo que você vai vivendo são raízes que vão aprofundando e que vocês dois vão se unindo cada vez mais. E quando os filhos chegarem, vocês já estão mais fortalecidos. Então a frase desse início do podcast é: transforme conflitos em oportunidades de crescimento e fortalecer o relacionamento. Então você vai pegar esses conflitos e vai transformar em oportunidades para você crescer junto como casal. E não simplesmente fazer um conflito e ficar uma guerra dentro de casa. Então trate, resolva. Ah, não vou falar não, ele não se importa. Quem sabe que ele não vai se importar? Você já tentou conversar, né? Às vezes a gente fica assim, não vou falar nada não. Ele não vai se importar mesmo? Às vezes ele se importa, só está esperando que você dê o primeiro passo e comece, né? Não a discussão, mas a expor o seu ponto de vista, porque tudo é ponto de vista, cada um tem um. Às vezes ele não viu o problema do jeito que você viu. Aqui em casa, o Michael, ele é muito mais claro do que eu em muitas coisas. E às vezes, para mim, parece um problemão. E ele tá lá bem tranquilo, né, amor? Às vezes eu, sei lá, tô com um problema e eu vejo de uma forma. Mas o Michael tem uma visão mais clara de gestão, de cuidado, de resolver problema, que para mim o problema é enorme e para ele é algo que dá para seguir a vida e que não vai atrapalhar tanto. Mas tudo é ponto de vista. Quando você senta, conversa, expõe o seu problema, o outro ainda vai te ajudar a resolver, porque ele está vendo por outro lado. Tem um ditado japonês que fala assim: se o problema tem solução, solução tá dada. Se não tem solução, solução tá dada. Então tem coisas que a gente fica sofrendo tanto, mastigando tanto. Da onde surgiu a frase vida que segue, foi disso aí. Então assim, porque às vezes você fica tão remoendo aquilo ali, remoendo tanto, em vez de fazer a vida seguir. A vida fica presa, né? A gente fica preso no passado, fica preso no futuro que ainda não aconteceu, sofrendo de ansiedades, de coisas que não tem solução. Então, se não tem solução, tá dado. Vamos procurar outro caminho, vida que segue, vamos embora. Vamos para outro lado, vamos mudar o rumo, né? O Maico fala muito também sobre resolver, né? Não deixar nada pendente, né? Porque isso você fica preso naquele momento. Isso tanto para o lado pessoal, para o lado de casamento, para o lado de negócios, né? Você tem muito isso. Precisamos resolver tal pendência, porque isso está me amarrando. E isso também é como casal. Se você não resolve, aquele negócio fica te amarrando e vai atrapalhar na sua intimidade conjugal, na sua vida sexual, vai atrapalhar em tudo. Por quê? Porque você não resolveu um problema, não sentou para conversar.
O Será? diálogo é a solução de tudo. Será se o problema é maior do que vocês? Será se o problema é maior do que a união que vocês fizeram? Não tem como, né? E às vezes a pessoa fica presa naquele passado e não resolve aquele problema. E aí o problema vai arrastando por anos. E nesses Aham. anos que vai se arrastando, você Ele vai vai aumentando. atrapalhando até o seu relacionamento. Sim. Aí depois, o amor acabou. Não, o amor não acabou. Você não tratou o que precisava tratar, você não resolveu o que precisava resolver. E o problema foi ficando maior do que a sua vontade de estar com a pessoa. Então, às vezes, casamentos acabam porque ninguém tem iniciativa de resolver o problema. E às vezes o problema é tão pequeno que depois, quando vai passando, ele vai aumentando. Sempre. O problema só aumenta. Se você deixar ele quietinho ali, é uma sujeirinha que você botou debaixo do tapete, a hora que você vai vendo, vai aumentando, já, o tapete já começa a dar uma ondulação. Todo dia você tem que tratar. Se você não conseguir tratar todos os dias, trate toda semana, né? Como a gente já falou. E não usando a Quinta Love para isso, né? Não, A jamais. Quinta Love olha, nós usamos a Quinta Love. A Quinta Love é o nosso tempo de conexão fora do quarto, mas que a gente tem um tempo nosso, de qualidade nosso. Então, se você puder, além do dia que você vai tirar para estar com o seu cônjuge, é para estar com ele, com ela. Não é para resolver problema. O dia de resolver problema é outro dia, gente. Vamos priorizar as agendas. Vamos aprender a organizar a agenda. A gente ainda vai Isso. ter alguma digestão no tempo ainda falando mais sobre isso, que a gente já teve um podcast falando do tema, mas a gente vai mais a fundo, porque com o tempo que a gente vai aprendendo mais, a gente vai contribuindo e transbordando com vocês. Outro detalhe muito complicado é estresse do trabalho ou a rotina diária, né? Então, assim, eu ia trazer só estresse do trabalho, mas aí eu lembrei o seguinte: muitas mulheres, às vezes, não trabalham e têm rotina diária em casa mais estressante do que o próprio trabalho. Isso. E, às vezes, o marido que tá na rua, ou vice-versa, a esposa que tá na rua e o marido em casa, não sei, aí é independente. Indiferente pra mim também, não importa quem tá na rua ou quem tá em casa, mas o estresse do dia a dia de casa ou do trabalho é muito grande. Então, assim, o que eu vejo? Que as pessoas acabam misturando o profissional com o pessoal e trazendo todo o problema que você carregou lá no seu trabalho, todos os estresses que você teve e descontando tudo em casa. Eu já vivi isso também. Às vezes a gente fica sobrecarregado e tá tão estressado que a gente não quer discutir, a gente não quer conversar, a gente quer só se trancar e pronto. Mas você tem que lembrar que a outra pessoa depende de você e ela não sabe o que tá acontecendo com você. E se você não falar, e se você não resolver ou tratar, vai ser um problema. Então, assim, mas eu não tô dizendo pra você chegar com seus problemas da rua e descarregar em casa. Não, muito pelo contrário. Se você tá com um problema no trabalho e quer tratar com a pessoa que é o seu cônjuge que você divide, então você chama ela pra conversar antes de entrar pra dentro do quarto. Às vezes você quer compartilhar o seu dia, né? Às vezes a gente diz muito, e aí, como é que foi o seu dia? Nossa, às vezes o dia foi tranquilo, às vezes o dia foi normal, rolou a engrenagem certinha ali, mas não, às vezes teve um problema, uma discussão no trabalho, algo a resolver que foi desgastante para você. E aí você quer compartilhar com alguém. Esse alguém, melhor que seja o seu cônjuge, porque ele vai te entender, ele pode te ajudar a resolver o problema, como você muito faz, né? Ver por outro lado e ter estratégias de melhorar. Mas, como você também disse, às vezes o problema é dentro de casa. Às vezes a esposa ficou em casa porque ela decidiu não trabalhar ou, enfim. E quando o marido chega, ele acha que ele vai chegar em casa e descansar. Mas, para ela, a casa não é sinônimo de trabalho. Para ela, a casa é sinônimo de trabalho, de estresse, de educar os filhos, porque a gente ensina a tarefa, organiza a bagunça, lava a louça, faz comida, enfim, a rotina da casa. Então, para o homem, quando ele chega em casa, ou para a mulher também que trabalha fora, às vezes chega em casa e acha que lá vai ser o lugar de descanso, mas não necessariamente para ambos o lugar de descanso vai ser o mesmo. Porque no nosso caso, né? Você trabalha fora, eu estudo e fico em casa. Então, às vezes, eu quero sair do ambiente de casa, porque em casa, às vezes, é cansativo. Leva menino, busca menino, faz comida, ensina tarefa, enfim, toda a rotina. Então, a casa não necessariamente é lugar de descanso para ambos. Então, você, marido, entenda que a casa não é lugar de descanso para sua esposa, se ela fica em casa. Não adianta você trabalhou o dia inteiro e ela fala, meu bem, vamos em tal lugar, sei lá, né? Vamos dar uma volta, vamos ao cinema. Tô cansado, quero descansar. Ela também quer descansar. Então, arrume estratégia. Surpreenda sua esposa essa semana, chame ela para
fazer algo diferente que você ainda não chamou, porque às vezes para ela a casa não é sinônimo de descanso e os cônjuges precisam compreender, né, a questão do ponto de vista de cada um. Isso. E quando eu falo que você chegar em casa e fazer uma transição do trabalho para casa, eu tenho uma rotina que eu acho bacana compartilhar com as pessoas. Importantíssima. Quando você chega em casa, a melhor coisa que você tem é você tomar um banho, trocar de roupa, não ficar com a roupa do trabalho. Porque o seu corpo entende, quando você está com a roupa do trabalho, que você ainda está no No trabalho. ambiente. Então você está no ambiente de trabalho, então você ainda está carregado com os problemas, com tudo. Então já chega, já vai lá, toma um banho, troca de roupa, põe uma roupa à vontade, fica em casa e, se possível, desconecte do celular. Eu consigo colocar o meu celular em modo avião à noite. O meu trabalho me permite isso, porque eu não tenho o que fazer depois do horário de trabalho. Não tenho, eu não vou resolver nenhum problema, não tenho mais nada. Eu trabalho com vendas, é diferente. Tem gente que vai precisar ainda ficar com ele ligado. No meu caso, eu não preciso, porque eu separei 2 celulares, um pessoal e um profissional. Então, se alguém quiser, for urgente, falar comigo, tem meu pessoal. E ainda assim fica no silencioso. Então, o necessário é se desconectar. Então, se possível, ainda desligar o celular. Porque senão você vai ficar com aquele celular olhando os seus problemas, chegando mensagem, e você não consegue se conectar do trabalho e não se conecta em casa. Então você não está nem num lugar nem no outro. E não faz nenhum dos dois bem feito. Está no ausente. Está no ausente. Mas se a gente até acabou falando, mas se o estresse agora é a sua casa, você até falou, né, que o estresse pode ser a sua casa. Isso, às vezes Pode ser quem passa o dia inteiro dentro de casa. Aham. Então, se é, como nós já demos, né, que algumas dicas, como eu dei algumas dicas, surpreenda a sua esposa ou seu marido, se é ele que fica em casa, porque às vezes acontece, né, de que saia deste lugar, que para ele ou para ela não seja tão confortável. Se coloque no lugar do outro, né? Olhe a vida pela visão do outro. Olhe a vida pelas lentes que o outro está observando de forma diariamente. Então, se para ele ou para ela a casa não é lugar de descanso, não é sinônimo de descanso e sim de trabalho, surpreenda, leve para fazer algo fora da rotina ou ajude na rotina Eu da ia falar casa. sobre isso. Ou lava uma louça, ou faz uma comida, faz alguma coisa para O ajudar. Maicon, ele é muito bom também. Vocês estão vendo, né? Meu marido é top de linha, mas é meu, tá? O Maicon me ajuda muito na questão de, final de semana, como ele trabalha muito fora e ele diz, né, que para ele cozinhar é terapêutico, é Eu desestressante. descobri que é meu hobby. Então, assim, ele chega no domingo, ele cozinha. Para ele é terapêutico e eu não preciso cozinhar. Às vezes, quando ele pode, ele lava uma louça. Todos os dias ele faz café, nem todos, mas em sua maioria o café da manhã é o Maicon que prepara. Então, assim, se você é o esposo e acha que, eu trabalho fora e não preciso ajudar a cuidar da casa, quem disse, né? A casa às vezes dá muito mais trabalho do que trabalhar fora. Eu já trabalhei fora por muito tempo e posso te dizer por experiência própria, a casa dá muito mais trabalho, muito mais desgaste do que o trabalho fora. Porque quando você trabalha fora, você fechou a porta, o BO ficou para trás. Às vezes, né? Já trabalhei numa empresa que eu levava o celular para casa e às vezes virava à noite tendo que trabalhar quando acontecia incidente, enfim. Mas na maioria das vezes, quando você trabalha fora, você fechou a porta do trabalho, o BO vai ficar lá dentro. O máximo que você vai ter que ficar pensando é o que você vai ter que resolver no dia seguinte. Mas não vai resolver enquanto você está em casa, enquanto você está, né, dormindo, Sim. descansando. Então, quando você estiver em casa, esteja 100% presente, não traga o BO do trabalho para casa. Esse é o ideal, né? Eu sei que existem muitas profissões hoje, por exemplo, minha mãe foi professora por muito tempo, e eu lembro dela corrigindo tarefa em casa, eu lembro de muitas coisas que eles faziam em casa. Às vezes era porque não queriam fazer na escola para vir para casa e descansar mais, porque não queriam estar no ambiente, pode ser que seja, mas algumas profissões te permitem você sair do ambiente e o BO ficou lá. Então, quando você estiver em casa, esteja de corpo presente, não no modo ausente, passando tela, viva a vida real, né? Que aqui é uma vida real. E a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Isso. E entenda, né? Veja a vida com os olhos do seu cônjuge e da sua esposa, né? Cônjuge, enfim, vice-versa. Se para ele ou para ela a casa é um ambiente de trabalho, de cuidado, então compreenda, veja a vida pelos olhos dele e dela e saia um pouco deste lugar para que eles possam descansar.
Agora a parte mais difícil. Se você trabalha o dia inteiro junto com o seu Nossa. cônjuge, como separar isso, né? Eu digo que é quase impossível você separar, porém é necessário você É. tratar. Isso. Como é isso? Mas como é que eu vou separar isso? Como é que eu vou tratar isso? A melhor maneira é você criar ambientes separados. Uhum. Você não faz reunião de trabalho? Então, É. com o seu cônjuge, se você tem um problema para tratar de trabalho, faça uma reunião com ele e resolva dentro do trabalho. Se vocês são sócios, né? Por exemplo, Sócios, ou se trabalham juntos, junto, isso. um tá em cada cargo, porque a maioria tem muitos casais assim, meus pais foram assim por muito tempo. E a gente vê que muitas vezes 90% das pessoas levam isso para dentro de casa. É. O problema continua no caminho de casa, continua dentro de casa, vai pro quarto, todo mundo participa e começa aquela discussão. Aham. E às vezes gera até estresse no relacionamento, principalmente quando as contas começam a ficar difíceis. Uhum. Porque você tem problemas no financeiro da empresa, tem problemas no financeiro de casa, e começa a virar uma bola de neve, né? Aham. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Façam tópicos e reuniões. Aham. Eu tenho um assunto para tratar, então a gente vai chegar no trabalho, a gente vai tratar esse assunto hoje. A gente vai tirar uma vez na semana para tratar todos os problemas que temos lá. Porque se você leva esses problemas para dentro da sua casa, aí ela vira uma extensão da sua empresa. E que não é o correto. O correto é você saber separar isso. Marco, mas é muito difícil. Mas é necessário. Os CEOs, né, as empresas maiores, eles não marcam reuniões com diferentes gestores, com diferentes pessoas de determinados campos. O pessoal do recursos humanos, da área administrativa, a pessoa que vai fazer a que vai recrutar, enfim. Cada um não tem o seu lugar e dentro da empresa eles não tratam pontos específicos, mesmo sendo, mas nós somos uma eu-presa, eu e ele somos um só e somos vendedor, já aconteceu, Sim, né? sim. A gente entende isso porque a gente já viveu isso também. Então, assim, eu faço o caixa, eu faço a venda, eu recruto e bererê. Sim, pode ser que aconteça. Então, se acontecer, vocês dois sentam, marcam uma reunião entre os dois, chamam os sócios para conversarem, né? E que tratem na empresa, de preferência, para que o problema fique lá. Porque vocês dois são um só, né? Quando vocês estiverem na empresa, cada um vai ter a sua função. E se você é sócio de uma pessoa que não é sua esposa ou seu marido, você não ia ter que tratar Sim, isso na empresa? É a mesma isso. coisa, gente. Trata com profissionalismo ali, tem que separar essa parte. Compreende, né? Que lá vocês dois são profissionais distintos, cada um na sua função, cada um exercendo o seu papel, tendo relatórios, expresse de forma clara, como se fosse uma outra pessoa, como se fosse uma pessoa de fora, né? E quando chegar em casa... Seja claro, transparente. Isso. Quando chegar em casa, vocês vão ter com certeza outras coisas para resolver, que é do relacionamento de vocês. Então, se você separa, resolve o BO da empresa na empresa e o de casa em casa, você consegue até gerar tópicos diferentes para cada reunião. Tem uma observação aí. Se você vai para essa reunião de trabalho no trabalho, não fale assunto pessoal. Porque aí eu tô aqui no meio da reunião, a gente tá aqui falando, o trabalho, a empresa é isso, tem que crescer, a gente tem que fazer isso. Mas lá em casa tá com um problema assim. Gente, não é a hora. Separa. Eu sei, é difícil? É muito difícil. Mas é necessário. Então, assim, às vezes o difícil vai fazer necessário para você poder evoluir como casal, evoluir como empresário, evoluir na sua vida. Porque a gente tem que parar de misturar tudo. Porque quando a gente mistura tudo, acaba que você não vai ser feliz nem na sua empresa, porque vai ser um ambiente que você tá chateado pesado, porque é sua esposa, e você não quer brigar para não levar o problema para dentro de casa, e vice-versa. E quando você tá em casa, você não quer falar do trabalho porque fica com medo. Então, assim, acaba ficando um assunto tão delicado e tão difícil de lidar, que aí o casamento pode até acabar. Você vai pisando em ovos em todos os lugares. Você vai andando assim, não sabe onde você pode tocar, onde você pode pisar. Porque, meu Deus, se eu falar aqui, vai lembrar do trabalho. Não. Resolve o trabalho no trabalho, e o de casa em casa. Eu lembrei determinada coisa. Anota. Anota. Anota para quando chegar naquele lugar você tratar sobre isso. Não misture. É difícil, mas não é impossível. Se você tiver um pouquinho de organização e um bloquinho de notas, vai dar certo. Necessário espaços e momentos para cada lugar. Isso. Mas o quarto não é lugar disso. Não, o quarto é lugar de vocês dois, é intimidade. Comunicar não é apenas falar, é também ouvir de coração aberto. Então, assim, quando a gente vai comunicar entre casal, a gente tem um podcast só sobre comunicação para você ter melhora no seu casamento. Então, a gente tem um podcast sobre isso.
Mas a gente tá falando aqui de relacionamento, trabalho, pessoal, casa, também vai entrar filhos, que a gente acaba tendo tudo isso no meio. Porque assim, aí a gente, que nem eu falei logo no começo do podcast, aí eu tento evitar que os filhos ouçam essa discussão, eu tento evitar isso, eu tento evitar aquilo, mas aí você quer levar tudo pra dentro do seu quarto. Então não faça isso, gente. E os filhos vão ouvir se você estiver em casa. Bom, porque você sempre vai subir um tomzinho de voz, não tem Isso. jeito não. Você sempre vai errar na Nós hora. já presenciamos isso. Eu posso falar de E a gente já experiência errou própria, também. né? Já vivi isso, né, na minha infância, mas glória a Deus já ficou para trás. E quando você está em casa, meu amigo, tudo ecoa. Então, se você tem algo para resolver e tá, só tem casa para resolver, não tenho dinheiro para sair hoje para resolver fora. Tudo bem, resolve em casa vocês dois, que não seja no quarto. E em um momento em que os filhos não estejam em casa. Os meninos estão na escola, sei lá. Acha um Tira o momento momento, aí. gente. Tem que ter um momento pra vocês. Priorize o que para você é prioridade. Se para você é prioridade o seu casamento, então priorize isso. Você arruma tempo pra tanta coisa, né? Se você pegar seu celular Desnecessária. hoje, você vai ver quanto tempo você perde no Instagram, né, em Isso. outras redes sociais. Se você achou tempo para isso, para o seu casamento, que é sua prioridade, se você não encontrar, então para você o casamento não é sua prioridade. Isso. E a gente entra agora no tópico dispositivos eletrônicos. Eita, A tentação de levar o celular, laptops, tudo pra cama. esse é difícil, até para nós. É muito difícil, porque a gente acaba querendo trabalhar em cima da cama, né? Por exemplo, você tá ali, pega um computador, deixa eu editar um negócio, vai passando uma coisa. E a gente acaba fazendo isso. É um erro que a gente também quer corrigir, a gente tá tentando se organizar o ambiente para isso, para tirar as coisas dentro do quarto, principalmente TV, né? Então a gente tem a TV no quarto, atrapalha, e a gente está tentando evoluir nesse sentido. Então, eu acho necessário, gente, tirar os eletrônicos do quarto. O que for possível, tire. Crie uma estratégia de ter um ambiente livre de tecnologia. E seu quarto tem que ser esse ambiente. Um ambiente 100% sem tecnologia. Tem estudos que dizem, né, que a questão das ondas, né, do Wi-Fi, tudo isso atrapalha o seu cérebro, o seu raciocínio, os seus neurônios e tem probabilidade de te dar problemas futuros. Então, a gente sabe disso e ainda assim, pela comodidade, a gente se conecta com o de fora, com gente que às vezes a gente nem conhece, porque está passando tela, está distraído com coisas, perdendo tempo assistindo vida do fulano, enfim, mas se desconecta das pessoas que estão ao seu lado. A meta é fazer um espaço para você carregar os celulares fora do quarto, mexer no seu computador fora do quarto. Vem para uma mesa dessa, senta. Muitas vezes a gente levou tudo pro quarto por causa do calor, gente. A gente mora numa região quente, né, e tal. E a gente queria um ar-condicionado, um clima melhor, porque é onde a gente já dorme, então tem ar-condicionado, naturalmente, porque aqui é quase impossível viver sem ar. Então, assim, quando você tá levando tudo isso pro seu quarto, você acaba acomodando, e seu corpo acostuma com isso. Então, o que vai acontecer? A primeira coisa que você vai ver quando você acorda é o celular, e a última coisa que você vai ver é o seu celular. Que não deveria ser assim, né? Então, eu vou deixar um recadinho aqui pros maridos e esposa e uma pergunta. Você passa a mão mais no seu cônjuge ou no seu celular? Eita. Aonde você faz mais carinho? No seu celular ou na sua esposa? Porque quando você tá aqui na tela, você passa horas ali. É. Então, aonde você tá gastando, dedicando, não é nem gastando, dedicando mais tempo para sua esposa ou pro seu celular? Manda aí para o seu cônjuge ou para sua, pro seu cônjuge, para sua esposa, para você dar aquela indireta. Eu até postei um dia desse, né? Tem alguém que passe a mão mais em você do que no seu celular. E aí? Estratégia para você poder. E pra gente finalizar aqui nosso podcast Vida que Segue, então assim, é um momentos de gratidão. A gente tá colocando isso na nossa vida e quero compartilhar com vocês. É um momento de gratidão entre casal, entre família, entre filhos, se é só vocês dois, tem esse momento, é muito importante. Um momento de gratidão, o que seria isso? Você escolhe, pra gente iniciar, a gente inicia com 3 gratidões. Então você começa agradecendo por 3 coisas no seu dia foi bom. Então comece a agradecer pelo menos 3 coisas, todos os dias. E coloque seus filhos para participar. Se você não tem filho, só você e seu cônjuge. Se você é sozinho, agradeça sozinho. Seja grato pelo que você tem. A gente tem visto nessa vida hoje que as pessoas estão sendo muito reclamonas. Porque a gente se baseia muito na vida alheia. A gente se baseia muito numa vida de internet. Porque fulano conseguiu, porque fulano tem, porque fulano isso. Só que às vezes o que você tá vendo que aquela pessoa tem, ela tem 20 anos plantando. Ou às vezes nem é real, né? Ele posta uma vida que pra ele... Mas muitos empresários que a gente vê, às vezes, o cara tem um padrão de vida altíssimo, às vezes já vem de 20, 30 anos que ele plantou lá atrás, e você quer plantar hoje uma sementinha e já quer colher o fruto da árvore. Não é assim.
A sua vida requer passo a passo. Você vai plantar, vai regar, vai esperar nascer o brotinho, vai cuidar, vai dedicar um tempo a isso para você colher o fruto. Muitas vezes não é nem você que vai colher o fruto dessa Isso árvore. mesmo. Às vezes são outras Outras pessoas. pessoas vão colher o fruto dessa árvore, mas está tudo bem. Aham. Agora tenha paciência, porque muitas das vezes a gente está sendo ingrato com a vida, ingrato com o que a gente tem. Ingrato com o seu cônjuge, ingrato com a pessoa que vive com você. Então, para você repensar aí. Quantas vezes você já agradeceu o seu cônjuge pela uma comida que ela fez, ou por uma casa estar limpa, ou por uma roupa passada, ou por o ambiente que vocês estão vivendo estar gostoso, ou sobre qualquer coisa, sobre o eu te amo, por estar junto, por um momento. Eu acho que esse momento de gratidão as pessoas acabam perdendo coisas importantes na vida. A gente quer muito a vida do outro, mas se esquece do que a gente tem, às vezes é muito melhor do que o outro tem. E não compare, né? Não compare a sua porção com a porção da outra pessoa. Pare de usar a internet para isso. A internet nem foi criada para isso, né? A internet seria algo de pesquisa, para estudo, para, enfim, outras coisas. E hoje a gente gasta ela de forma tão supérflua, tão desnecessária, e a gente perde o tempo, que de certa forma é perder, de certa não, de forma integral, é perder, né? Estando ausente do seu mundo real, vivendo num mundo 100% virtual e que às vezes nem é real, tanto para você quanto para os outros que às vezes está postando. E você se desconecta do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, se você ainda não é casado, né? Então, o momento de gratidão te faz pensar. E muitas vezes a gente tem tanta coisa, mas eu quero agradecer por várias coisas. Priorize. Coloque como prioridade, né? As 3 primeiras coisas, ou no decorrer do seu dia, vai anotando e chegar na hora, né, do seu momento de gratidão, o que desses 3 para você foi fundamental, foi prioridade, foi importante naquele dia. Muitas coisas vão se repetir, né? Muitas coisas para nós se repetem, porque quase sempre no nosso momento de gratidão, a nossa família está, né? Sou grato pela minha família. Ou sou grato por determinada coisa que eu fiz com a minha família. Mas nem sempre algo financeiro, algo que seja comprado, ele vai estar naquele momento. E se está para você hoje, tudo bem. Às vezes você sonhou muito por algo. E se esse momento chegou de você adquirir de forma financeira esse algo, glória a Deus por isso. Então seja grato também por isso. O sonho da casa própria, do carro, enfim, não, o sonho de comprar algo pequeno que seja, que para alguns são pequenos, mas para você é o seu sonho, seja grato por isso. O momento de gratidão fala muito sobre o que tem no nosso coração. Vou deixar uma frase aqui para a gente encerrar. O amor floresce onde a individualidade é respeitada e abraçada. Muitas vezes a gente esquece de agradecer e amar quando a pessoa está aqui próxima. Uhum. E quando você perde essa pessoa, ou quando você perde alguém morre, vai embora, você perde essa pessoa definitivamente, você acha que não fez o suficiente ou que deveria ter feito diferente. Então tá uma oportunidade para a pessoa hoje agradecer às vezes seu pai, sua mãe, enquanto eles estão aí. Abraça as pessoas enquanto dá tempo, né? Tem uma música, né? Acho que é Trem Bala, se não me engano. Ela fala sobre isso, agradece as pessoas enquanto elas estão vivas. Vai lá, abrace, chore junto. Peça perdão, gente. Perdoar é libertador, humanos, a gente é humano. Mas faça isso enquanto ainda é tempo. Então eu queria terminar esse podcast hoje realmente com agradecimento e com a palavra gratidão. Eu acho que tudo seja grato. Isso, agradeça o seu cônjuge, né, enquanto vocês estão juntos, porque você não sabe o dia de amanhã, quando vai ser o último dia que você pode dizer um eu te amo. Então, antes de deitar, dê um cheiro aí, um cheiro bem caprichado e diga, meu bem, obrigada, obrigado por você estar comigo, né? Eu digo muito isso assim, um dia Deus vai me ouvir dizer isso pessoalmente, mas enquanto eu posso, eu digo para ele. E vamos ser grato a vocês que nos assistiu até agora, né? Isso, gratidão a de vocês, a vida de vocês que estão aqui. Não deixem de comentar, gente. Olha, vocês comentam no nosso Instagram, vocês comentam no nosso WhatsApp. Tem gente que às vezes manda, né? Mas no esse YouTube podcast até agora foi pouquinho. pra mim. Gente, comenta no YouTube. Quando vocês comentam, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, encaminha para mais pessoas. E como vocês já ouviram, né, o Maicon dizer aqui, nós dizermos aqui, o nosso intuito não é ganhar dinheiro com isso aqui, não. O nosso intuito é fazer com que
a vida de vocês tenha um significado diferente a partir do conhecimento. Esse é o nosso intuito, o conhecimento de como valorizar o seu casamento, como crescer como pessoa e dividir com vocês o que a gente aprende, para que vocês possam aprender de uma forma mais simples, né? Sem ter que passar por algumas coisas que nós já passamos. Muito obrigado. Esse é o podcast Vida que Segue. Tchau!